Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, Pastor José, estou mais uma vez aqui para compartilhar com você uma palavra que possa edificar o seu coração e também te ajudar na sua caminhada cristã. Nós estamos então falando muito sobre aí o perdão. Esse mês é o mês do perdão, foi uma palavra que Deus colocou no nosso coração e realmente é um assunto muito importante, principalmente nós que vivemos numa cultura eclesiástica, e também é um assunto pertinente em qualquer área, na realidade, da sociedade. Quando a gente para analisar sobre o perdão, a gente percebe que todos os relacionamentos, sejam eles profissionais, sejam eles eclesiásticos ou familiares, todos eles uma hora vão necessitar do perdão, dessa ferramenta, eu posso dizer, dessa ferramenta que Deus nos deu para nós podermos então conseguir caminhar ao lado de pessoas que de certa forma nos testam em muitos aspectos. Mas antes, eu quero realmente aqui pedir para você, se você não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, que você dê o seu like e acione o sininho e também compartilhe com mais pessoas esse vídeo para que mais pessoas sejam então edificadas e a mensagem possa alcançar mais vida. Amém? Então eu queria falar hoje sobre as consequências de uma ofensa não processada. O que acontece no nosso coração quando nós passamos por um processo de ofensa e nós não processamos isso? Que a gente fica naquele lugar. Você lembra do vídeo passado? Eu falei no vídeo passado qual é o grande vilão de nós perdoarmos, Então, esse grande vilão, que é o senso de justiça própria, nos coloca no lugar onde nós nos tornamos juízes. Então nós aí achamos que nós podemos sentenciar a partir das nossas dores, das nossas feridas, das nossas frustrações, o nosso ofensor, que ele deve pagar, eu vou orar, vou jejuar, Deus vai tocar, Deus vai levantar os pés, Deus vai fazer isso, aquilo outro. Olha, querido, então tem muita coisa errada nesse sentido. Isso, na realidade, só prova um coração que não processou a ofensa, um coração que ao invés de cravar na cruz tudo aquilo que aconteceu com ele simplesmente reteve, ele absorveu, e isso está fazendo parte agora da sua identidade. Qual é o problema da falta do perdão? É o adoecimento. A pessoa adoece, seja espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, ministerialmente, profissionalmente, em todas as áreas. O perdão, quando ele não é processado, ele gera uma raiz, que é o que Paulo vai chamar de raiz de amargura. E a amargura, ela vai permeando todo o ser da pessoa, secando e drenando a vida de Deus nela. Então isso é importante a gente entender. Então quais são as consequências de um coração que não perdoa? De um coração que fica no lugar de juiz, de um coração que decide legislar sobre o sentimento dos outros. A primeira coisa, falta de interesse pelos outros. É muito interessante que toda pessoa ofendida, a primeira característica é que ela começa a perder o interesse. As pessoas perdem o seu valor, as pessoas deixam de ser importantes, as pessoas começam então a fazer parte de um grupo que ela vai excluir, é um grupo que não fará mais parte da sua vida. Então as pessoas deixam de ser interessantes. Então isso é um problema da falta de perdão. Então isso gera um distanciamento social, isso quebra os relacionamentos, isso não é bom, entende? Então, segunda coisa, não é transparente. Toda pessoa que tem amargura no coração, que ela está nesse lugar aí de ofensa, a primeira coisa é que ela não é transparente. Ela não é transparente com as suas emoções, ela não é transparente com os seus sentimentos, ela não é transparente com o outro. Na frente, a pessoa pergunta, tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas você percebe que a pessoa não se sente bem quando você está perto dela. Entende? Isso é um sinal da ofensa. A pessoa não soube processar. É aquilo que eu falei no vídeo anterior. A ofensa vai, na realidade, atestar o nível de maturidade que nós temos.
que a gente se julga ser maduro, que a gente é espiritual, que Deus nos usa, a gente fala em línguas, a gente profetiza, a gente libera a palavra profética, mas quando vem a ofensa, puxa vida, a pessoa titubeia, né? Ela se perde, ela começa a espraguejar, começa a fazer oração contrária, nem sei se existe isso, nessa oração que Deus pese a mão, que Deus mate a pessoa, que essa pessoa vá embora. Então, por quê? Porque ela simplesmente não soube processar. Então, a falta de transparência, irmãos, não é boa. A pessoa que tem ressentimento e amargura no coração, ela não é transparente, porque pela frente ela diz que está bem, mas por trás ela está mal, ela está deprê, ela está ali com raiva, com ódio. Também, outra característica de quem não perdoa, né, é que essa pessoa ela vai se tornar hipersensível. É aquela pessoa que qualquer coisa que alguém está falando é com ela. Ela está aqui, então está olhando as redes sociais, ela vê uma pregação de um amigo, ou de um pastor, ou de um conselheiro, alguém que de certa forma conheça ela. Olha, está falando mal de mim. Olha, isso é para mim, isso é indireta. Ela se torna hipersensível. Entende? A pessoa está falando uma coisa lá atrás, só porque as pessoas estavam falando, achando graça e olharam para ela. Ai, estão falando de mim. Então esse é o problema. A pessoa começa a adoecer, ela se torna hipersensível. Qualquer coisa machuca ela. São os famosos, né, crente casquinha de ovo, né? Você tem que ter cuidado com o que você fala. A pessoa fica hipersensível, tudo trinca, tudo machuca. Também uma característica de uma pessoa ferida é a possessividade. Você pode reparar que uma pessoa ferida, uma característica dela, qual é? É regimentar pessoas que possam lamber as suas feridas. Ela começa a se cercar de pessoas que possam ali viver aquela dor com ela, remoer aquele sentimento com ela. E quando alguém, né, começa a se aproximar de um outro grupo, ou se aproximar da pessoa que a feriu, ela, não, você não pode se aproximar dessa pessoa, você não pode falar com essa pessoa. Então a pessoa, ela começa a ter um comportamento de possessividade, porque ela precisa ter o controle. Como aquela pessoa a feriu, ela acha então, né, que ela precisa proteger todo mundo, ou então que aquela pessoa vai manipular as pessoas que estão perto dela para feri-la novamente. Então é loucura, entende? Essa possessividade. Também uma característica, a pessoa começa a fazer acepção de pessoas. O que seria acepção de pessoas, pastor? Eu começo a escolher pessoas para andarem comigo. Pessoas que têm o perfil daquela pessoa que me machucou. Opa, essas pessoas de cara eu já rechaço. De cara eu não me aproximo. Por quê? Porque eu começo a rotular as pessoas. Eu começo a estabelecer um perfil de pessoas que são boas, e um perfil de pessoas que são más, a partir da minha experiência dolorosa. Olha como esse negócio é louco, irmãos. Cada vez mais esse negócio vai ficando complicado. É também uma pessoa machucada, é uma pessoa que tem medo de conhecer novas pessoas, tem medo, né, de estabelecer novos relacionamentos. É aquela pessoa que foi frustrada em relacionamentos, foi machucada por infinitos namorados, agora ela está na igreja, está no reino de Deus, e realmente ela se blindou de tal forma que ela não permite nenhum homem se aproximar dela, de jeito nenhum. Ninguém pode se aproximar dela. É proibido. Por quê? Porque ela sente ameaçada, então ela se isola, ela tem medo. Qualquer novo tipo de relacionamento pode ser um relacionamento em potencial que possa machucar. Também a pessoa ressentida é uma pessoa que ela tem a necessidade de ser atendida em suas exigências. Aquela pessoa ferida, todo mundo tem que fazer exatamente como ela quer, tem que acontecer no tempo que ela quer, na hora que ela quer, no dia que ela quer, da forma como ela quer. Uma pessoa amargurada, ressentida, ela vai ser assim exigente. As coisas têm que acontecer segundo o desejo e os anseios dela. E aí ela vai intoxicando os relacionamentos. Também uma pessoa ferida mostra pouca ou nenhuma gratidão. É uma pessoa muito ingrata, todo o tempo está murmurando, todo o tempo está reclamando.
E a gente precisa de entender, irmãos, que a ingratidão, ela é o aborto das promessas. Eu costumo dizer que a murmuração é o aborto das promessas. Na medida que você vai murmurando, você vai reclamando, você só vai abortando os planos de Deus na sua vida. Então é muito complicado. Uma pessoa ressentida, né, ela vai ter isso, essa característica na alma. Ela olha para o pastor e diz que o pastor não é bom, ela olha para o ministério de louvor e diz que o ministério de louvor não é bom, ela olha para a igreja e diz que a igreja não é boa. Sempre tem alguma coisa que falta, ela nunca é grata. É aquela pessoa que sempre tem se, né? Se, sempre tem um se, sempre tem o mais, sempre tem. E também, uma pessoa ofendida, ela usa palavras de lisonja, ou críticas duras, aquela pessoa que não sabe expor na mesa. Eu recordo que a gente teve um conflito recentemente, e a gente sentou na mesa, né, com um grupo de amigos que a gente tem, pastores, e a gente expôs o coração. Cada um falou do que sentia, como aquilo que a gente tinha dito, ou que nós ouvimos, tinha machucado e ferido. Essa é a característica, isso é expor. Mas a pessoa que é ressentida, ela não faz isso. Ela vive em críticas duras da pessoa que a machucou. E aquilo que eu falo, a partir dessa pessoa, ela vai criando um estereótipo, um alvo. Todo mundo que se assemelhe a essa pessoa que machucou, eu vou criticar. Não é digno de confiança. É muito complicado isso. É uma pessoa que guarda mágoa por muito tempo. Não, então pessoas ressentidas são pessoas muito imaturas. Elas vivem, né, elas reclamam, ou elas se queixam de situações que aconteceram anos lá atrás. Poxa, quando eu tinha 5 anos, meu irmão tomou meu pirulito e até hoje. Então a pessoa guarda mágoa por muito tempo. É um verdadeiro baú, né, de sentimentos. É muito complicado. Também são pessoas que têm atitudes obstinadas de rebelião, né? Aquela pessoa que abertamente ela se contrapõe ao pastor, aos líderes, aos pais, ao patrão, ao professor. Aquela pessoa que, eu sou assim, acabou, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Então é uma pessoa que tem uma atitude de rebelião explícita. Ela não está mais nem aí com nada. Ela quer realmente, né, cutucar a ferida, né? Ela quer ser aquele empecilho, aquele calo na vida do outro. Irmão, se alguém te fez alguma coisa mal, você não sentiu bem, você chamou, conversou, você vê que o relacionamento não dá mais para continuar junto, poxa, querido, olha, não tem como a gente caminhar junto, obrigado por esse tempo que a gente andou, Deus te abençoe, a gente segue daqui, separado, e de boa, irmão, é assim, mas não ficar guardando, ou então criando no ambiente da igreja aqueles grupinhos, para estar falando do pastor, para estar falando do líder, para estar falando, né, da circunstância, né? Não funciona, isso não é bom. Às vezes a pessoa na empresa está falando de uma pessoa, faz grupinhos. Isso aí é muito complicado. Toda pessoa ferida, ela vai procurar uma pessoa ferida, né? As más companhias, a Bíblia fala que as más conversações corrompem bons costumes. E qual o problema disso? Que pessoas feridas ficam lembrando uma ferida do outro, se lembrando das feridas, né? Eu tô mais ferido, eu também tô, e ficam. Querido, se você está ferido, procure uma pessoa que está curada, para ela te ajudar a você ser curado. Não procure um ferido, entende? Procure alguém que vai te ajudar a você sair desse ambiente de, né, autocomiseração, de vitimismo, né? Ai, coitado, eu sofri, falaram mal de mim. Gente, a autocomiseração, o vitimismo, elas só vão acentuar a nossa imaturidade, elas não vão nos ajudar a crescer. Entende? Lembra que eu falei no vídeo, né, anterior? Você precisa entender que o papel da ofensa é gerar, de certa forma, maturidade, crescimento nas nossas vidas. Também a pessoa, né, que é ressentida, vive debaixo de uma ofensa, ela experimenta o extremo de humor. A gente nunca sabe quando essa pessoa está bem, né? Quando ela está mal-humorada, ou está de bom, ou está de mal, né? Dependendo de como ela acorda, né, virada para a lua, ela vai dar de um estado. Então a pessoa começa de manhã super bem, virou o dia, já 1h da tarde já está, né, o Hulk, já está brigando com todo mundo, juntando pau na barraca, esculhambando todo mundo, né, agredindo todo mundo. A pessoa ela é muito inconstante. Aí, com 2 horas, ela começa a tratar todo mundo como se nada tivesse acontecido, né? Experimenta extremos de humor.
porque o ressentimento ali dentro dela acaba condicionando ou levando ela a viver coisas, irmãos, que são muito difíceis, altos e baixos. Ela não consegue ter uma constância com Deus. Constância com Deus. E por fim, é uma pessoa dada à maledicência. O que é o maledicente? Aquele que só vive falando mal, desdenhando, desconstruindo o outro, o sistema, a igreja, os relacionamentos, né, a empresa, a escola, a família. É maledicente. Então essas são as características de um coração ofendido. Se você se identificou com alguma dessas características, querido, procure alguém maduro em Deus para te ajudar a você vencer isso, a crescer. O mais importante não é o que fizeram com você. O mais importante em todo quadro de ofensa é o que você está fazendo com tudo aquilo que fizeram com você. Ou seja, qual é a resposta que você está dando para a ofensa que você sofreu. Então, isso que faz a diferença. Amém, queridos? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não esquece de você seguir o nosso canal, te inscrever, dar o seu like, acionar o sininho, compartilhar, para que a gente possa continuar postando material aqui, né? Para que você possa continuar sendo edificado. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.